Bem-vindos à nossa live, entre aspas, 46, porque ela não tá sendo live, ela tá sendo gravada. Pô, Pedro, por que a live tá sendo gravada? A live 46, o que aconteceu? Cara, o que aconteceu é o seguinte, agora são 4h15. Há uma hora atrás, eu entrei pra fazer a live 56, desculpa. E a live bugou, velho. A minha internet não tá cooperando, a parada ficou travando 1 milhão de vezes. E aí no começo tava tudo bem, mas aí, cara, o conteúdo começou a ficar prejudicado por causa da live. E vocês estão ligados que aqui meu compromisso com vocês é fazer o quê? É trazer o melhor conteúdo da melhor maneira possível. O resto não importa se vai ser ao vivo. Eu prefiro muito mais fazer ao vivo porque sozinho eu me sinto solitário aqui falando sozinho. Não tem vocês falando no chat freneticamente. Aliás, eu vou postar esse vídeo aqui como uma prévia, então talvez pareça que eu esteja ao vivo, mas na realidade não estou. Beleza, minha gente? Pô, muito obrigado pela paciência de quem tava lá na outra live, voltou agora para assistir. Vou repetir algumas coisinhas aqui no começo que eu já tinha falado antes, mas a gente vai desenvolver aqui o conteúdo de como criar uma estratégia de distribuição de conteúdos. E a primeira coisa que eu quero dar também aqui é boas-vindas à galera que está chegando do Fire Festival. Como assim do Fire Festival, Pedro? Vou dar uma palestra na quarta-feira e a galera do Fire, eu vou disponibilizar com a galera do Fire o link dessa aula para a galera entender como é que cria uma estratégia de distribuição de conteúdos. Então, bem-vindo pessoas do meu canal do YouTube, bem-vindo pessoas que não me conheciam antes e bem-vindos pessoas do Fire, beleza? Então, não vamos ficar de enrolação aqui, vamos começar. Acho que essa aula vai durar mais ou menos 1h30, acho que nesse tempo a gente consegue matar todo o conteúdo, tá? Então assim, essa aula, só pra gente setar aqui como que ela vai ser dividida, a gente vai dividir ela em 3 partes, tá? E vocês vão ver que eu gosto muito de fazer essas divisões, pra quem não viu alguma aula minha, porque eu porque eu sei que elas dão mais clareza pro conteúdo, tá? Então a primeira coisa é, por que criar uma estratégia de distribuição? E sim, meu teclado ele é bugado, e ele fica botando uns pontos no meio do nada. Eu tenho que arrumar isso, mas eu fico com preguiça porque eu vou ter que ficar sem computador. Por que criar uma estratégia de distribuição? Ponto número 2. Como criar uma estratégia de distribuição? E número 3 vai ser exemplos de estratégias de distribuição. E aí esses exemplos que eu vou dar para vocês é a conta do Mairo e a minha conta, ou seja, a conta do Subido. E a conta do Mairo a gente vai falar mais de Facebook e Instagram, e na conta do Subido a gente vai falar mais de YouTube e Search, tá? Então assim, que fique claro para vocês desde o começo dessa aula, essa não é uma aula de apertar botão. O que é uma aula de apertar botão, Pedro? Tem aulas que a gente entra aqui que eu vou apertar os botões na frente de vocês e vou mostrar como é que os Paranauê funcionam, vou mostrar como é que a ferramenta funciona. Essa não é uma aula de apertar botão. Eu vou mostrar a ferramenta para vocês, a gente vai falar da ferramenta, mas ela é uma aula mais estratégica, que é como criar... A aula não é não é assim, apertando os botões para uma estratégia de distribuição de conteúdo, criando campanhas no Facebook para distribuição de conteúdos. Não, a aula é como criar uma estratégia de distribuição de conteúdos. Ah, Pedro, quer dizer que eu não vou ter noção nenhuma de como é que faz? Não, seu Jeg, não é que tu não vai ter noção nenhuma, com certeza tu vai ter noção, mas, de novo, eu tô só setando o tom aqui pra gente se entender ao longo da nossa aula, tá? Então, primeiro ponto muito importante, eu vou botar em ABC que vai ficar mais fácil depois, tá? Vou botar aqui, ó, A, B, C. Então, primeiro ponto, por que criar uma estratégia de distribuição de conteúdo? E aí, esse primeiro ponto aqui, ele é muito relevante, uma parte da minha história ele é muito relevante, tá? Por que eu falei pra vocês, vou compartilhar essa aula aqui com a galera do Fire. Quem é do Fire já viu quem veio através do Fire já viu isso, me perdoe, vou ter que ser um pouquinho repetitivo, mas para quem não veio do Fire, o que acontece? Durante a minha palestra lá do Fire, eu chego um determinado momento da minha palestra que eu decido criar o meu próprio negócio. Então tem um momento lá que eu penso assim, cara, chegou a hora, eu vou criar meu próprio negócio. E em que momento que isso acontece? Isso acontece no momento que eu tava com a noia do contrato. O que é a noia do contrato? Cara, depois que eu comecei a bombar no tráfego, tipo assim, depois de alguns anos trabalhando, eu fiquei muito tempo sem botar a cara aqui na rua e fazer as lives. Isso, de fazer as lives e criar conteúdo, isso é de 1 ano pra cá. Mas antes disso, a única coisa que eu fazia era ser um gestor de tráfego. Então eu era gestor de tráfego para várias empresas. E aí eu consegui
um contrato muito grande. Eu ganhava 50 mil por mês. E isso daqui para mim é uma coisa muito anormal, tá? Então eu tinha esse contrato gigantesco, 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 só que eu era refém do contrato. Por quê? Porque eu ficava o tempo inteiro preocupado se eu ia perder esse contrato, se o cliente ia acabar o contrato comigo. Porque ele era um cara muito inconstante, tinha meses que ele investia muito, tinha meses que ele não investia nada. Era uma característica do negócio dele. E eu era refém do contrato, eu ficava sempre preocupado. Meu Deus, será que eu vou perder esse contrato? Será que eu vou perder esse contrato? E aí, para deixar de ser refém do contrato, para deixar de ser refém do cliente, eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi empreender. Eu resolvi empreender e resolvi abrir o meu próprio negócio, resolvi começar a minha parada na internet e aí eu posso dizer que os clientes viraram meus reféns, tá? Refém dos clientes? Clientes, reféns. Nesse caso aqui, os clientes viraram meus reféns quando eu comecei a empreender. Por quê? Porque quando eu era só gestor de tráfego, isso é importante do porquê criar uma estratégia de distribuição. Quando eu era só gestor de tráfego, eu estava na mão do cliente. Se eu perdesse o contrato dos 500 mil não, 50 mil, fudeu. Eu vivia nessa noia. Pô, será que eu vou perder o contrato? Será que eu vou perder o contrato? Isso aqui estava custando a minha paz. E aí, nesse momento, eu decidi, cara, eu não quero mais ser refém de cliente. Eu quero ter o meu próprio negócio. Eu tenho que seguir trabalhando para outras pessoas, eu tenho que seguir sendo um gestor de tráfego, mas eu quero empreender. Porque empreender, nesse caso, ia me trazer segurança para ser um gestor de tráfego. Então, e eu gosto muito de repetir isso, até falei na primeira tentativa de gravação de aula, que é o seguinte: tem muita gente que se perde na internet porque o cara sei lá, vamos dizer que o cara é jogador de pôquer. Aí o cara é jogador de pôquer e aí ele é o jogador mais foda do mundo, ele tá sempre jogando, ele é o cara mais pica do mundo e aí o jogador de pôquer ele resolve empreender porque empreender dá mais dinheiro. Aí ele fica empreendendo durante 2 anos e aí a parada dele para de dar certo. Por quê? Porque ele deixou de ser um jogador de pôquer. E aí ele começa a ensinar as pessoas a ser um jogador de pôquer, mas ele não é mais um jogador de pôquer. Então por que eu sou gestor de tráfego ainda? Porque antes de ser empreendedor eu sou o carinha do tráfego. Eu vou tirar gestor de tráfego, eu vou botar aqui, ó, carinha do tráfego. Então eu sou o carinha do tráfego, eu vou continuar sendo, porque ser o carinha do tráfego é o que suporta o meu empreender. Eu ganho mais dinheiro sendo carinha do tráfego ou empreendendo? Eu ganho mais dinheiro empreendendo, mas sem ser o carinha do tráfego, eu não consigo empreender. Então no final das contas, o que me sustenta mesmo é ser o carinha do tráfego, mas o empreender, ele me dá uma segurança de que, cara, eu não sou refém dos meus clientes, eu tenho uma outra fonte de renda e eu posso escolher com quem eu trabalho. Inclusive, até contei pra galera, teve uma conversa muito engraçada com um cliente, que eu falei pra ele, cara, eu tô achando que essa nossa parada não tá mais dando certo, eu acho que eu vou ter que te demitir. Falei assim pra ele, na lata, vocês estão ligados que vocês não me viram lidando com as pessoas com quem eu trabalho. Se vocês acham que eu sou direto aqui. Aí eu falei, cara, eu vou ter que te demitir, essa parada entre a gente não tá dando certo. E ele falou assim, como assim me demitir? Eu que te contratei. Aí eu, sério? Sério? Pra cima de mim, tu que me contratou? Cara, eu deixei tu me contratar. Essa que é a grande diferença. O dinheiro que tu me paga no final do mês não faz porra nenhuma de diferença na minha vida. Eu não preciso desse dinheiro. Eu trabalho contigo pelo conhecimento e a inteligência que eu consigo tirar dos teus investimentos e do teu negócio. Então é para isso que eu faço gestão de tráfego. Eu faço gestão de tráfego não porque eu quero ser o melhor carinha de tráfego do mundo, mas porque eu quero ser o melhor professor de tráfego do mundo. Esse é meu objetivo. Tá, mas por que eu tô te falando tudo isso? Porque quando eu decidi criar o meu negócio, eu tive que fazer a primeira coisa que todo negócio precisa ter para começar a ser construído. E aí, quando eu fiz essa pergunta no chat, e eu quero fazer essa pergunta agora, vocês que estão assistindo a estreia aí, qual que é a coisa que tu precisa ter, para quem já viu outra live vai colar, né? Porque eu já falei isso, mas não tem problema. Qual que é a coisa que tu precisa ter para começar um negócio na internet? O que tu precisa ter? Qual que é a primeira coisa que tu precisa? Manda aí para mim no chat, por favor. Estou vendo aqui com meus olhos, olhando o futuro, que já tem uma galera falando conteúdo, tem umas pessoas falando a resposta certa, mas a primeira vez que eu perguntei isso, ninguém mandou a resposta certa. E quando tu começa um negócio na internet, a primeira coisa que tu precisa é criar uma audiência. Tem uma coisa que todos os grandes negócios da internet eles têm em comum. Eles têm uma audiência. Ah, mas tem o fulano. Cara, provavelmente tu tá enganado, ele tem uma audiência. Ah, mas tem o ciclano. Cara, não use a exceção como exemplo. A exceção é o exemplo do burro. Não seja esse cara. Essa é uma frase que eu aprendi com o Baster. A exceção é o exemplo do burro. Não seja esse cara. Tu precisa de uma audiência. Tu precisa criar uma audiência. Tá, então se eu preciso criar uma audiência,
Como que eu crio uma audiência? Para criar uma audiência, tu precisa fazer uma base. E o que é uma base? Fazer uma base é eu já botei aqui, tá faltando, eu vou usar os romanos agora. produzir conteúdo. 2, distribuir esse conteúdo. E 3, se relacionar com quem interage com o conteúdo. Então, para criar uma base, a gente precisa desses 3 passos. Eu já dei uma aula ao vivo sobre a base. Inclusive, vou deixar o link dessa aula aqui na descrição. Essa aula fica disponível até segunda-feira da semana que vem, tá? Então, e aí eu vou abrir o parênteses maroto aqui no meio da aula. Parênteses maroto, vamos lá. Parênteses maroto. Vou deixar 2 links muito importantes aqui na descrição. Então, link da live da base, que já tinha saído do ar e vai ficar no ar por uma semana. Para quem não sabe, toda terça-feira tem uma aula ao vivo. Essa aula fica disponível até segunda-feira da semana seguinte. Na segunda-feira eu tiro a aula do ar e terça-feira tem uma aula. Por isso que eu tô na live 56. Se vocês entrarem no meu canal do YouTube, vai ter 4 ou 5 lives lá para vocês assistirem. Porque todas as semanas as aulas saem do ar. E aí como as aulas saem do ar, tu não consegue ter acesso a elas. Para ter acesso à gravação das aulas, material PDF e a comunidade mais foda que vocês já viram na vida de vocês de tráfego, tu tem que fazer parte da comunidade Sobral. E eu vou deixar o link da pré-inscrição da comunidade Sobral aqui na descrição, tá? Então aqui na descrição tem o link da live da base, que vai ficar disponível até segunda-feira. Deixa eu ver que dia que é segunda-feira. Deixa eu abrir meu calendário aqui, dia 16. Não. É, isso daí. Vai ficar disponível até o dia 16, então até o dia 16 vai ficar disponível essa livezinha marota da base. E a pré-inscrição na comunidade Sobral, que abre inscrições dia 17 e a gente fecha inscrições no dia 18. Então vai ser muito rápido as inscrições. Provavelmente essa vai ser a última vez que a gente vai abrir comunidade Sobral esse ano. Tem o link da pré-inscrição aqui para tu garantir tua vaga, é só se cadastrar, tá na descrição, beleza? Então a base vocês vão ter uma live extra explicando o que é a base, tá? E como que tu faz para fazer a tua base. Mas o primeiro passo é basicamente produzir o melhor conteúdo que tu conseguir. O segundo passo é distribuir esse conteúdo e o terceiro passo é se relacionar com quem interage com o conteúdo. Por que distribuir o conteúdo é muito importante? Com certeza, muitos de vocês vão se lembrar de um fenômeno que aconteceu no marketing digital um tempo atrás, que era o fenômeno dos 365 vídeos por ano. O que eram os 365 vídeos por ano, para quem não sabe? Uma galera do marketing digital entrou num desafio maluco de fazer 365 vídeos, um vídeo a cada dia. E por que isso era uma merda? Número 1, porque se perdeu o motivo real pelo qual se produz conteúdo. Cara, tu não produz conteúdo só para ficar enchendo linguiça. Só postar 365 vezes por ano não resolve merda nenhuma. Tu tem que postar porque tu posta conteúdo de qualidade. Cara, eu posto uma live por semana. Ai, Pedro, mas não seria melhor postar 365 lives? Se eu conseguisse manter a qualidade dessas lives, sim. Mas é insustentável fazer isso no meu caso. Então eu prefiro ter uma live por semana, um conteúdo longo por semana bom, do que ter 7 conteúdo bosta por semana. Então, se perdeu o motivo pelo qual se produz conteúdo, por que tu produz conteúdo? Cara, parece óbvio, mas a gente esquece de ler as palavras e entender o sentido delas. Se produz conteúdo, porque nesses conteúdos tem o quê? Conteúdo. Não é vazio. Não é produzir vazio, é produzir conteúdo, coisas que tenham conteúdo, coisas que agreguem para outras pessoas. Então, o primeiro motivo pelo qual os 365 vídeos por ano deu ruim era por isso. O segundo motivo pelo qual deu ruim era porque as pessoas não distribuíam esses conteúdos. Os conteúdos não chegavam nas pessoas. Então, quando a galera tava fazendo 365 vídeos por ano, tu entrava no canal das pessoas e o que tu mais via era a gente com 1 milhão de vídeos e nada de visualizações. Ai, Pedro, mas isso é melhor do que nada. Sim, é melhor do que nada, mas tu tem a outra alternativa aqui na tua frente, que eu tô te ensinando agora, cara, por que tu vai ficar com nada se tu pode ter tudo? Essa é a grande questão. Então, assim, não adianta produzir 1 tonelada de conteúdo se esses conteúdos forem uma bosta e se esses conteúdos não chegam nas pessoas. Então, para tu criar uma base, não basta produzir conteúdo bom.
tu tem que distribuir esse conteúdo e fazer o conteúdo chegar nas pessoas. E por último, tu tem que se relacionar com quem interage com o conteúdo, só que para isso, aí a gente vai aprofundar essa parte lá na livezinha da base, que é a live que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Mas eu acho que já deu para entender o porquê que a distribuição é importante. A distribuição é importante porque sem ela a gente não consegue criar uma audiência. Tu não cria audiência simplesmente por produzir conteúdo. Tu cria uma audiência por produzir conteúdo de muita qualidade e fazendo esse conteúdo chegar nas pessoas. Então, beleza. Então esse é o primeiro ponto. Vocês já entenderam por que tu cria uma estratégia de distribuição para criar uma audiência, ou seja, uma base. Esse é o motivo pelo qual a gente produz uma estratégia de distribuição. Eu vou tirar os negritos aqui, que tá, esses negritos estão me dando nervoso. Aí vamos lá. B. O que é o B? Porque é como criar uma estratégia de distribuição de conteúdos. Então tá, qual que é o primeiro passo da estratégia de distribuição de conteúdos? Vamos botar aqui, B1 é o quê? É produzir os conteúdos. Produzir os conteúdos. O que é o B2? B2, depois, eu vou voltar na minha história. Quando eu pensei em produzir meus conteúdos, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, qual que é o melhor conteúdo que eu consigo fazer de tráfego? Então, aqui nessa parte de produzir os conteúdos, essa é a pergunta que tu tem que te fazer. Qual que é o melhor conteúdo que eu consigo postar sobre esse assunto? O que é a coisa mais pica, mais foda que eu consigo falar sobre isso? Como que é esse conteúdo? Aí eu pensei, pô, no meu caso são aulas de 1h30, 2 horas sobre tráfego, onde eu realmente aprofundo num assunto e não fico postando videozinho superficial para as pessoas que ninguém vai... As pessoas fingem que aprendem e eu finjo que ensino. Isso não funciona para mim. Por isso que eu prefiro uma aula com 200 pessoas que estão dispostas a realmente aprender o assunto do que uma aula com 1.500 visualizações de um monte de gente que não tá nem aí, entendeu? Que os caras só querem fazer uma masturbação mental e fingir que estão aprendendo e na real não estão aprendendo porra nenhuma. Então, primeiro passo, produzir o conteúdo de ultra qualidade. Segundo passo, definir a frequência que eu vou produzir esse conteúdo. Por quê? Porque a frequência da produção do conteúdo, ela vai determinar muito forte como que vai ser a minha estratégia de distribuição de conteúdos. Então, no meu caso, eu defini que a minha frequência ia ser um vídeo por semana, que eu ia ter uma live por semana. Isso lá no começo, né? Hoje em dia eu tenho uma live por semana e uma consultoria de tráfego a cada 15 dias. Então, olha só, tem gente que diria que é pouco conteúdo, mas cara, querendo ou não, eu tô na live 56. A minha teoria é do médio com consistência. Tu não precisa fazer 5 vídeos numa semana durante 2 meses. Tu precisa fazer um vídeo por semana durante 5 anos. A gente tem a mania de superestimar o que a gente consegue fazer em poucos meses e de subestimar o que a gente consegue fazer em 5 anos. Então eu prefiro fazer o trabalho de formiguinha um pouquinho a cada dia, botar um conteúdo foda na rua e colher a parada no longo prazo, porque por mais óbvio que pareça, mas não é para muitos, o longo prazo é sempre maior e melhor do que o curto prazo. Melhor não, mas sempre maior do que o curto prazo. Então, vou definir a frequência da produção. No meu caso era 1 semana. E aí entra o B3, que é o quê? Definir a verba de distribuição, tá? E aí, quando eu falo verba de distribuição, a gente está falando aqui de distribuição paga, tá? Mas a gente tem 2 maneiras de distribuir conteúdo. Eu vou fazer um parênteses aqui, ó. Vou fazer 2 asteriscos, tá? Então, asterisco 1, distribuição orgânica e distribuição paga. A gente veio aqui hoje para falar mais da distribuição paga, mas eu vou pincelar isso porque isso é importante. O que vocês têm que saber sobre distribuição orgânica? Cara, distribuição orgânica para a maioria das pessoas é o quê? Posta e deixa o algoritmo trabalhar. Cara, isso aqui funciona? Funciona. Tem um cara que é o Fábio Holder. O Fábio Holder, ele é pica, o canal do YouTube dele é foda e durante muito tempo ele fez grandes lançamentos sem investir um centavo em anúncios, sem fazer distribuição paga. Mas para postar e deixar o algoritmo trabalhar, cara, o teu conteúdo ele tem que ter muita atração. Imagina se eu postasse esse vídeo no YouTube e eu não tivesse feito uma distribuição paga para as pessoas conhecerem meu trabalho e chegarem nesse vídeo. Quantas views tu acha que esse vídeo ia ter? Olha o título do vídeo. Isso aqui não é nada chamativo. Olha a thumbnail do meu vídeo. Como criar uma estratégia de distribuição de conteúdos? Ninguém quer saber sobre isso. Os caras querem saber os assuntos
os assuntos que são mais apelativos. Só que isso é uma maneira de fazer. Quer dizer que tu tem que fazer os assuntos apelativos? Não, tu não precisa. Mas a distribuição orgânica, ela não é só feita, só composta e deixa o algoritmo trabalhar. Sabe como que eu fazia distribuição orgânica no começo, nos primórdios aqui dos meus vídeos? Cara, eu entrava em todos os fóruns que falavam sobre Facebook Ads, respondia as perguntas de todo mundo, me fazia presente no fórum. Então não é assim, não é ir lá e entra aqui na minha aula, igual um retardado que fica só dando Ctrl+C, Ctrl+V. Tu não tem que ser esse retardado que faz spam nos vídeos dos outros. Não seja essa pessoa. Mas tu vai lá e contribui com as pessoas. O cara perguntou um negócio, responde a pergunta dele. E aí, respondeu a pergunta dele. E aí dentro daquela resposta tinha uma brecha, um lugar, dentro, assim, ó, tu só manda o teu vídeo pro cara, tu só manda o teu conteúdo pro cara se o teu conteúdo for agregar valor para ele. Porque o pensamento da produção de conteúdo, ele não pode ser egoísta, ele tem que ser pensando no outro. Para mim, o que teria sido mais fácil aqui? Cara, para mim teria sido mais fácil seguir fazendo a aula ao vivo que eu tava fazendo, ir até o final, porque eu já tinha passado dessa parte aqui da aula. Mas não, eu decidi que eu não ia fazer isso. Eu decidi que, eu vou parar a aula ao vivo e vou regravar a parada do zero. Por quê? Porque eu quero que o conteúdo seja bom. E eu não tô pensando em mim, tô pensando nas pessoas que estão do outro lado. Cara, interagir, produzir conteúdo e distribuir tem que ser sempre pensando no outro. E é isso que vocês não entendem. Então, cara, tu vai lá nos fóruns, tu vai lá nos grupos do Facebook, não é só ir lá e soltar o teu link e achar que as pessoas vão entrar. Cara, interage com a galera, ajuda as pessoas. E se dentro dessa ajuda tiver um espaço para tu compartilhar o teu conteúdo, compartilha o teu conteúdo. Ou simplesmente ajuda, não compartilha o teu conteúdo. Uma hora ou outra, de tanto ajudar, as pessoas vão acabar chegando em ti. Entendeu? Então, cara, tem maneiras e maneiras de fazer distribuição orgânica e eu acho que às vezes vocês deixam tudo muito na mão do algoritmo e vocês têm que fazer um trabalho um pouquinho mais no dedo. Cara, no começo e até hoje, eu respondia assim, 100, 200 mensagens no Instagram por dia. No começo não era tanto porque eu não recebia tanta mensagem. Mas nessas 100, 200 mensagens, cara, eu tava ali fazendo meu conteúdo e aí, alguém perguntava uma coisa e eu dizia, cara, isso aqui tem na live que eu vou dar na semana que vem. Ah, isso daqui que tu me perguntou tá nessa live que tá disponível ainda pra tu ver lá no meu canal do YouTube. Então a distribuição orgânica, ela acontece deixando o algoritmo trabalhar e ela acontece no dedo. É aquele trabalhinho braçal que ninguém tá afim de fazer. Mas tu tá realmente afim de ter sucesso, cara, tu vai precisar fazer um pouquinho de no dedo, beleza? E aí pra fazer a distribuição paga, é disso que a gente está falando aqui embaixo, tá? Então, a gente vai fazer o primeiro passo, que é produzir os conteúdos. Segundo passo, definir a frequência da produção. E aí, cara, quando tu definir a frequência, cara, tu tá fazendo um fucking compromisso, velho. Honra a porra do compromisso. Cara, se tu falou que vai ser uma vez por semana, faz uma vez por semana, cara. Te esforça ao máximo. Nessas 56 semanas, que na verdade não foram 56, foram 57, teve uma semana que eu falhei. Porque numa terça-feira eu tava assim, ó, morrendo, mal, cheio de febre. Me acordei mal na terça e eu não tinha... Normalmente, se eu sei que eu vou ter um imprevisto na terça-feira, eu já gravo o conteúdo antes e disponibilizo como uma prévia, assim como vocês estão vendo aqui agora que parece uma live, mas não é. Mas, cara, honra o teu compromisso, define a frequência e honra o teu compromisso. E aqui eu tô falando muito sobre produção. Aí, beleza, define a verba da distribuição. Aí, cara, para definir a verba da distribuição, tem muita gente que me pergunta, Pedro, eu vendo um produto, eu faço lançamento, quantos % da verba eu tiro do meu lançamento para distribuir conteúdo? Ou eu, sei lá, eu tenho um e-commerce, quantos % da verba eu tiro das minhas campanhas de venda para distribuir conteúdo? Cara, quantos por cento? Zero. 0%. O dinheiro, cara, e isso é o erro que a maioria dos grandes players cometem. E se os grandes players estão cometendo, se os caras grandes do mercado, gostaria de citar nomes, mas não posso, estão cometendo esse erro, cara, o que dirá as pessoas pequenas? Que é o quê? As pessoas ficam considerando a verba da distribuição de conteúdo como verba do lançamento. Tem uma coisa que se chama centro de custo. É o seguinte, tu tem uma empresa. Quando tu vai fazer o cálculo do ROI da tua campanha de lançamento, tu bota nessa conta quanto de luz vocês gastaram por mês? Luz, tu tem que pagar a luz todo mês, não tem?
Tem que pagar a luz todo mês. Quando tu vai calcular o ROI da campanha, o quanto que voltou no investimento do teu lançamento, tu bota no cálculo o centro de custo, tu bota no cálculo o quanto que tu pagou para a companhia de energia elétrica? Não, não bota. Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E conteúdo, distribuição de conteúdo é a mesma merda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Parece que tem a ver, mas não tem a ver. Distribuição de conteúdo é o seguinte: Pedro, eu tenho 100 mil reais para gastar esse mês. Tu vai me dizer assim, pode ser menos. Eu vou usar um exemplo menor, que senão vocês ficam reclamando que eu só uso dinheiro grande. 100 reais. Para quem queria o exemplo com 100 mil, eu só fingi que no final eu sempre tô falando mil. 100 reais. Tenho 100 reais para gastar por mês. E esse aqui era o dinheiro que eu ia gastar no meu lançamento. Quantos por cento eu boto para distribuir o conteúdo? 0. Ah, então eu não vou gastar nada na distribuição de conteúdo? Não. Tu pode gastar na distribuição de conteúdo, mas aí tu vai dizer assim, ó, eu tenho 80 reais para gastar no meu lançamento e eu tenho 20 reais para gastar na distribuição de conteúdo. Ai, Pedro, mas isso aqui é 80-20. Não, não é. Porque isso aqui, vamos dizer que isso aqui é agora no mês de setembro. Então, setembro, tu vai gastar 80 reais para o lançamento, e isso parece idiota, mas isso aqui que eu tô falando muda o jogo de empresas, eu te juro. Então, setembro é isso aqui. Outubro, tu não vai lançar. Mas qual que é o teu compromisso em outubro? Teu compromisso em outubro é investir os mesmos 20 reais para distribuir. Por isso que não é 80-20, porque o dinheiro da distribuição ele é igual à luz. Tu tem que pagar todo mês, é igual ao aluguel. O dinheiro da distribuição, agora essa é uma daquelas frases que eu poderia virar uma coach. O coach, sabe? O dinheiro da distribuição é o aluguel dos seus conteúdos. Tu tem que pagar um aluguel pro Facebook. Essa é a verdade. A gente tem que pagar aluguel. O Facebook parece grátis, o Instagram parece grátis. Mas para tu ter mais resultado, tu tem que pagar um aluguelzinho. Todo mês tu paga um dinheirinho para fazer as tuas paradas aparecer mais para as pessoas. É isso que é distribuição de conteúdo, é pagar um aluguel pro Facebook. Então, tu não vai dividir, o dinheiro do lançamento é o dinheiro do lançamento. O dinheiro da distribuição é o dinheiro da distribuição. É o dinheiro que tu vai investir todos os meses, outubro, novembro, aí vamos dizer assim, novembro eu lancei de novo. Aí novembro eu lancei de novo, só que dessa vez, novembro eu lancei de novo e dessa vez deu bom. Dessa vez eu tinha 100 reais para investir aqui no meu lançamento de novembro. Na venda, eu vou botar venda, lançamento, perpétuo, o que quer que seja. E deu bom. Esses 100, eu transformei eles em 1.000. Aí o que eu vou fazer? Agora eu tenho 1.000. Vou pegar esses 1.000 e vou pegar 300 reais desses 1.000 e vou distribuir em conteúdo durante os próximos 3 meses, que até lá eu vou fazer outro lançamento. Então, em dezembro, tu vai investir quanto? Tu vai investir 120 reais. Porque desses 1.000, eu peguei 300 para distribuir e peguei 700, botei 700 no bolso. Aí desses 700 tu vai ter que tirar uma grana pro teu próximo lançamento, tu vai ter que tirar um dinheiro para ti, daí tu vai ter que fazer tuas matemáticas. Eu não vim aqui para fazer a contabilidade da tua empresa, eu vim aqui para falar de estratégia de distribuição. Qual que é o conceito que eu tô te falando aqui? Para definir a verba da distribuição, o que tu vai levar em consideração? Tu vai levar em consideração e como é que eu posso escrever? Eu vou botar 1. A primeira coisa que tu vai levar em consideração é o quanto de dinheiro tu tem. E saiba que no próximo mês tu tem que pagar o aluguel. Então não adianta tu te mudar agora para um apartamento gigantesco, uma cobertura, e mês que vem tu não tem dinheiro para pagar o aluguel. Tu não faz esse tipo de compromisso. Com o teu conteúdo, tu tem que fazer a mesma porra do compromisso. Define um orçamento que mês que vem tu vai ter para pagar. Ah, Pedro, não tive no mês que vem, só tive 15. Beleza, é melhor do que 20, foi um imprevisto. Mas tu estava disposto, tu tem que estar disposto. Então, isso aqui é a primeira coisa. A segunda coisa que tu vai levar em consideração é o quê? É os teus resultados. A verba da distribuição ela vai aumentando. Lá no passado, o Mairo gastava, sei lá, 2.000 reais por mês de distribuição. Já teve meses que a gente gastou 30 mil reais de distribuição, 300 mil reais de distribuição. 30 mil é pouco ainda, perto do que a gente gasta hoje em dia. Mas assim, e isso é importante falar, que cara, durante muito tempo a gente gastava mais de 500k por mês de distribuição. E grandes players fazem isso.
gastam 500, 400, 300, 400, 500 mil por mês só para fazer o conteúdo chegar nas pessoas, sem vender nada, só para fazer o conteúdo chegar nas pessoas. E quem que fazia o tráfego dessa galera? Eu. Então, isso aqui que eu tô te dizendo não é uma coisa assim, tirei da minha cabeça, das minhas fantasias, do livro que eu li, do curso que eu fiz de tráfego. Não, meu querido, não foi do curso que eu fiz de tráfego. Isso aí tudo eu tô tirando do campo de batalha. E veja as pessoas que dão certo e veja as pessoas que não dão certo. E isso é uma coisa que parece idiota, mas elas têm em comum. Quem tem muito resultado tem uma verba de distribuição separada do resto, separada das verbas de venda, das verbas de performance, vamos colocar assim. Então, definir a verba de distribuição separada da verba de performance. Esse é o passo B3. E aí tu vai ter que levar em consideração os teus resultados. Por quê? Porque conforme tu cresce, a distribuição cresce. Mas aí tu tem que lembrar, ganhei um dinheiro, o que eu tenho que fazer? Tem que pagar os funcionários, tem que ter uma parte do dinheiro que entra... É que assim, quando eu falo pagar os funcionários, eu me considero como meu próprio funcionário, entendeu? Então eu me pago já nesse pagar os funcionários. Então tem que pagar o funcionário, tem que pagar o imposto, tem que ter dinheiro para investir na próxima venda e tem que ter o dinheiro para distribuir. Às vezes tu não vai conseguir aumentar a verba da distribuição, mas pelo menos tu tem que ir mantendo a parada ali. Pedro, deu errado, fiz cagada num lançamento aqui. O que eu faço? Dou um passo para trás? Dá um passo para trás, também não vai matar a tua empresa, tá? Não vai, não entra. O Pedro falou que eu tinha que investir a mesma coisa todo mês, e aí eu fiquei investindo toda coisa mesmo todo mês, deu errado e a minha empresa faliu. Não, aí tu é burro, né, cara? Tu tem que ter o dinheiro. Se tu mora na mansão, se tu mora na cobertura, e aí tu perde teu emprego, tu te sai da cobertura e vai para um apartamento mais low profile. Não tem problema. Mas o objetivo depois é voltar para a cobertura. Então, produzir conteúdo. B2, definir a frequência. B3, definir a verba da distribuição separada da verba da performance. B4, cara, muito importante isso daqui. A gente tem que saber onde e quantos desses conteúdos vão sair. Isso daqui entra na parte da frequência e produção. Então, onde e quantos? Tá? Então vamos dizer assim, que eu vou usar o exemplo dos R$20. Eu tenho R$20 por dia para distribuir o meu conteúdo, tá? Então eu tenho R$20 por dia. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de escrever os valores em dia, mês e ano. E quando eu faço estratégia para os meus clientes é assim que eu faço. Dia, semana e mês. Tá? Então B4, a gente vai ver quanto de verba a gente tem. Então B3 define, na real aqui, ó, isso aqui está dentro do B3, moçada, me desculpa que eu me confundi. Então B3, definir a verba da distribuição, então vai ser 20 por dia, por semana vai ser 140 e por mês vai ser R$600. Então essa aqui é a verba que eu tenho, dia, semana, mês. Por que eu separo assim? Porque às vezes vai ficar mais fácil fazer a conta se eu tiver ela separada desse jeito. Aí agora B4, o que a gente vai fazer? A gente vai decidir quanto eu vou investir em cada um dos meus conteúdos. Então vamos dizer assim, ó. Eu vou criar um exemplo hipotético aqui. Então, produzir conteúdos. Vamos fazer aqui o conteúdo. Se eu tivesse ao vivo, eu ia pedir para a galera me dar uma ideia. Vamos dizer que o meu nicho é sobre, deixa eu pensar, adestramento de cães. Esse é o meu nicho, adestramento de cães. Então, vou produzir os conteúdos. Aí eu penso assim, cara, quais são os melhores conteúdos que eu posso produzir sobre adestramento de cães? Eu posso ter um vídeo de 1 hora por semana, onde eu me filmo adestrando algum cachorro em alguma casa. Então, é o vídeo do adestramento longo, 1 hora. E além disso, eu posso fazer dicas práticas para as pessoas adestrarem seus cachorros em casa e esses vídeos eles podem ter 1 minuto. Então, dicas práticas para quem tem cachorro, 1 minuto. Então tá aqui. Eu vou filmar eu indo numa casa e adestrando um cachorro e vou dar dicas práticas para quem tem cachorro. Aí qual que vai ser a frequência da produção? A frequência da produção vai ser a seguinte. Eu vou pegar esses vídeos longos e esses daqui eu não consigo atender muitos clientes por semana. E agora eu sou o Pedro, adestrador de cães. E eu vou fazer um desses por semana. Então o vídeo longo vai ser 1x por semana. E é esse daqui eu vou postar no Face e no YouTube.
porque ele é um vídeo longo e dá para postar no Face e no YouTube. E aí o vídeo curtinho eu vou fazer 2 por semana, porque esse daqui é mais curtinho, eu consigo fazer, um dia eu sento em casa e faço os 2. Esse daqui vai ser no Instagram, no Face e no YouTube também, eu consigo postar eles no YouTube, tá? Então, esse aqui vai ser meu vídeo longo e esse aqui vai ser o meu vídeo curtinho, beleza? Então, acabei de definir aqui, peraí que eu vou tirar os negritos que vai ficar mais visível. Então, acabei de definir aqui quais vão ser meus conteúdos, acabei de definir a frequência e acabei de definir a verba aqui que eu tenho, que é o dinheiro que eu tenho, que, pô, não estou ganhando muito com meus adestramentos ainda. Então, o que eu sei? Eu tenho que colocar para rodar, eu tenho que distribuir o meu vídeo longo e o meu vídeo curtinho. São os 2 vídeos que eu tenho que distribuir. O vídeo longo no Face e no YouTube e o vídeo curtinho no Instagram, no Face e no YouTube. Aí, o que tu vai fazer? Cara, tu vai ter que decidir quanto que a gente vai investir em cada um desses conteúdos. Mas cada um desses conteúdos é o seguinte, ó. A gente tem longo no Face, a gente tem longo YouTube, a gente tem curto Instagram, a gente tem curto Facebook e a gente tem curto no YouTube. Então eu tenho todos esses conteúdos para distribuir aqui. E agora o que eu tenho que definir? Eu tenho que definir quanto que eu vou investir. Pera aí, moçada. Eu peço desculpas. Para quem não sabe, as aulas aqui são assim. Vai surgindo na minha mente as coisas e eu vou falando. Não tenho muito script não. Eu vou mudar esse B4, esse aqui vai ser o B. Ih, pera aí. Eu vou continuar assim, esquece que eu falei. Decidi o quanto que eu vou investir em cada um dos meus conteúdos. Então eu já sei quanto de dinheiro que eu tenho e agora eu vou decidir quanto que eu vou investir em cada um dos meus conteúdos. Só que o que acontece? Quando a gente for investir nos nossos conteúdos, a gente tem 2 tipos de investimento. Como assim, Pedro? 2 tipos de investimento? Cara, a gente tem as campanhas de teste e a gente tem as campanhas contínuas. São 2 tipos de campanha de distribuição. Então, eu vou abrir o parênteses aqui, tá? Isso aqui vai ser o parênteses. Eu estava subentendendo que vocês sabiam disso daqui já. Esse que foi o meu erro. Então, parênteses boladão. A gente retoma aqui de cima depois, tá, moçada? A gente retoma daqui. Então, parênteses bolado. É o seguinte... Para fazer distribuição de conteúdo, a gente tem 2 tipos de campanha. A gente tem as campanhas de teste e a gente tem as campanhas contínuas. O que são as campanhas de teste? As campanhas de teste, elas têm como objetivo... Presta atenção nisso agora. Eu sei que agora tu deu uma dispersada, mas volta aqui comigo. As campanhas de teste, elas têm como objetivo a descobrir os conteúdos com mais poder de gerar audiência... E B, distribuir um pouquinho todos os conteúdos. As campanhas contínuas, elas têm como objetivo explorar ao máximo os conteúdos com mais poder de gerar audiência. Lembra do porquê que a gente está fazendo tudo isso? A gente está fazendo a distribuição por quê? Volta lá em cima, olha lá. Tudo se conecta. Por quê? Para criar uma audiência. Então eu tenho que achar os conteúdos que têm esse poder de criar uma audiência. Então as contínuas. A, para explorar ao máximo os conteúdos que têm mais poder de gerar uma audiência, já vai ficar mais claro, eu te prometo. E B, distribuir ao máximo os melhores conteúdos. Então, a gente tem esses 2 tipos de campanha. Então, quando eu decidir quanto que eu vou investir em cada um dos meus conteúdos, eu tenho que decidir quanto que eu vou investir em cada um dos meus conteúdos para teste e para contínua. Cara, normalmente, eu faço, ainda mais quando a verba é pequenininha assim, eu faço tipo 50-50. Eu gasto 50% nos testes e 50% nas contínuas. Conforme a verba vai aumentando, eu começo a gastar tipo assim, uns 30%, 40% em teste e uns
60%, 70% nas contínuas, tá? Mas isso aqui é detalhinho, isso aqui tu vai sentir com o feeling com o passar do tempo, não te noia que tu não entendeu isso perfeitamente, que não era hora de entender isso perfeitamente, tá? Mas vamos dizer que eu vou gastar meio a meio, eu vou gastar metade com teste e metade com contínua, tá? Tomei essa decisão, que é a decisão mais fácil, não sei o que fazer, vai no meio a meio, tá? E aí depois com o passar do tempo tu ajusta, então meio a meio. Meio a meio, ou seja, metade para teste, metade para contínua, tá? E aí o que eu vou fazer? Quando a minha verba ela é muito pequenininha e ela é só R$20 por dia, fica um pouco difícil de fazer a distribuição de conteúdo. Então o que eu vou olhar? Cara, eu vou olhar na minha verba por semana. Tá? Então, por isso que eu gosto de escrever quanto que eu tenho por dia, quanto que eu tenho por semana e quanto que eu tenho por mês. Porque é mais fácil de visualizar qual verba fica mais fácil de distribuir. Olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 conteúdos. É mais fácil de distribuir R$140 entre 5 conteúdos do que distribuir R$20 entre 5 conteúdos. Ah, Pedro, vai dar na mesma? Sim, vai dar na mesma, mas o meu cérebro funciona melhor assim. Eu acredito que o de vocês vai funcionar melhor assim também, tá? Então, na real, aqui não é 140, é 70. Por quê? Porque é 70 para testes e 70 para contínua. Então, na real, eu falei que eu não ia mudar, mas eu vou mudar. Eu vou chamar esse cara aqui de B. Esse cara aqui vai ser o B5. E aí agora que eu vou colocar o B4. O que é o B4? Decidir quanto vai ser para teste e quanto que vai ser para contínua. São essas duas coisas que a gente tem que decidir. E aí aqui a gente decidiu que vai ser meio a meio, tá? Então essa aqui era o B4. Depois que eu decidir que vai ser meio a meio, eu vou decidir quanto que eu vou investir em cada um dos meus conteúdos, tá? Então vamos trabalhar com metade da verba aqui e eu sei que eu vou replicar a mesma coisa para as campanhas contínuas, mas no caso aqui eu estou pensando nas campanhas de teste. Então, vídeo longo no Face, vamos dividir assim, longo e curto. Os vídeos longos, cara, eu acho que aí é achismo, é assim que a minha cabeça funciona, exatamente assim. Eu acho que os vídeos longos vão funcionar melhor no YouTube do que no Face, tá? E, pô, eu tenho R$70 por semana, então eu tô focando na verba por semana. Eu tenho R$70 por semana para distribuir vídeo longo e para distribuir vídeo curto. E aí, cara, tu tem que pensar o quê? Na qualidade do teu conteúdo. Essa é a hora de tu saber qual que é o conteúdo que tem mais qualidade e vai gerar mais valor para tua audiência. Eu acho que o conteúdo que vai gerar mais valor para minha audiência são os conteúdos mais longos. Então, o que eu vou fazer? Tenho R$70 por semana. Vou pegar esses R$70 e vou colocar R$40 por semana para os vídeos longos e vou colocar R$30 por semana para os vídeos curtos. Tá? Então, isso aqui está dentro disso, ó. Então, desses 70 por semana, eu vou botar 40 por semana para os vídeos longos e 30 por semana para os curtos. Desses 40 por semana que eu tenho para os meus vídeos longos, eu acho que o YouTube vai ser melhor do que o Face. Achismo. Depois de um tempo a gente vai descobrir o que é melhor e o que é pior e a gente remaneja isso. Isso é uma coisa que eu vou até voltar ali depois, que é tipo... Por que tu tem que estar sempre revisitando a tua estratégia de distribuição? Mas isso aqui é um piloto. Só de fazer o piloto, tu já está na frente de 95% das pessoas, porque ninguém faz isso. Então, beleza, 40 por semana para os vídeos longos. Cara, eu acho que o YouTube vai dar melhor do que o Face. Então, o que eu vou fazer? Eu vou investir mais no YouTube do que no Face. Então, desses 40 por semana, eu vou colocar 25 por semana no YouTube e vou colocar 15 por semana no Face. Ah, Pedro, eu fiquei na dúvida, eu não sabia o que fazer. Aí tu vai de meio a meio. Aí bota 20 por semana no Face e 20 por semana no YouTube. Então, essa daqui foi a primeira decisão que eu fiz, a decisão de como que eu ia distribuir essa minha verba. Eu dividi a verba em dois, em longo e curto. Aí agora, vamos lá, vídeos curtos, vamos partir para cima. Eu tenho R$30, cara. Eu já faço um investimento no Face aqui e já faço um investimento no YouTube aqui. O Instagram ainda não tem nenhum investimento. Eu vou pegar esses R$30 do Instagram e, cara, eu vou colocar R$20 por semana no Instagram. E aí vai sobrar 10. Aí desses R$10 que sobraram,
Cara, eu vou botar tudo no Facebook. Ah, tu não vai botar nada no YouTube? Cara, eu vou postar os vídeos curtos no YouTube, mas como um complemento do meu canal. Eu não vou distribuir lá. Cara, vocês estão percebendo? Não tem, eu sei. E aí essa é a hora que a galera começa a sair da aula. Por quê? Porque eles percebem que a parada é difícil, porque não tem uma regra. Mas qual que é a regra? A regra é, tu tem que achar uma lógica, tá? E aí o que a gente fez até aqui então? Primeira coisa, produzir conteúdos. E aí eu defini os conteúdos que eu ia produzir. Defini a frequência da produção desses conteúdos. Depois eu defini a verba da distribuição separada, vamos lá, vou botar um 15 aqui, separada da verba de performance. E aí o que eu vou levar em consideração para decidir isso? 2 fatores. Tá? E aí defini aqui a minha verba, defini o quanto que eu vou gastar, e aí eu resolvi focar na verba semanal. Por quê? Porque era mais fácil dividir 140 entre os meus conteúdos do que dividir os 20, tá? E aí eu vou decidir quanto que eu vou gastar em teste, quanto que eu vou gastar em contínua, e eu decidi fazer aqui o meio a meio maroto. Vou gastar 70 por semana para teste e 70 por semana para contínua, tá? E dos 70 por semana, eu estou fazendo a divisão agora aqui entre os meus 2 tipos de conteúdo. Pedro, mas não eram 5? Não, eram 2, ó. Lembra aqui? Eles são 5 se eu contar as fontes de tráfego, mas aqui eu estou pensando assim, meus 2 tipos de conteúdo. Então, o que eu fiz aqui? Dividi os meus 70 por semana. Por que 70? Porque eu estou separando em teste contínua. Dividi os meus 70 por semana nos meus 2 conteúdos, focando mais no melhor conteúdo. Peguei esse dinheiro aqui que eu botei para o meu melhor conteúdo e aí o meu melhor conteúdo eu posto ele em 2 lugares. Eu posto ele no YouTube e posto ele no Face. E o segredo é o quê? Distribuir em mais lugares possíveis. Distribuir em mais lugares possíveis. Ai, Pedro, o Facebook não funciona para mim. Então, tu não vai distribuir o teu conteúdo lá no Facebook. Cada um tem que saber do seu negócio, da sua distribuição e da qualidade do seu conteúdo. Para levar em consideração quanto de dinheiro eu vou colocar em cada uma das fontes de tráfego, então aqui, ó, vou escrever isso, que isso é interessante. Para entender o quanto que eu vou colocar em cada fonte de tráfego, eu vou levar em consideração a qualidade do conteúdo e B, as fontes de tráfego que mais vale a pena eu ficar presente. E às vezes tu vai ter que sacrificar o YouTube, às vezes tu não vai ter a verba para colocar no YouTube e tu quer ir full power no Instagram, no Facebook. Aí tu vai colocar mais verba no teu Instagram ou no teu Facebook, beleza? Então, B5, decidir o quanto que eu vou investir em cada um dos meus conteúdos. Teste contínua. Acabei de definir aqui. Essa daqui é a definição do B5. Eu vou investir nos vídeos longos do Face R$15 por semana, isso daqui é teste. No YouTube, 25 por semana. No curto Instagram, 20 por semana. No curto Facebook, 10 por semana. E no curto YouTube, eu não vou colocar nada, porque eu já estou colocando full power força no YouTube aqui, com os vídeos longos dos adestramentos de cães, beleza? Aí, o que é o B6? Isso aqui está definido. B6. Partir para a criação das campanhas. E aí, para criar as campanhas, a gente vai ter os 2 tipos de campanha. Eu vou até subir esse parênteses bolado aqui. A gente vai ter os nossos 2 tipos de campanha. A gente tem as campanhas de teste e a gente tem as campanhas contínuas. Pedro, o que são campanhas de teste? Campanhas de teste são campanhas que elas começam e acabam. Então, assim, vou usar o exemplo aqui do nosso exemplo maroto. Então, vídeo longo no Face, R$15 por semana. Então, eu vou criar uma campanha no Face, no Facebook. Aí, qual que vai ser o orçamento que eu vou colocar? Posso colocar R$2 por dia, ou porque assim, lá no Facebook a gente tem 2 tipos de orçamento. A gente tem o orçamento diário e a gente tem o orçamento vitalício. O que é o orçamento diário? É quando eu falo, quero gastar R$2 por dia. Ou eu posso dizer, quero gastar R$14 ao longo de 7 dias, o que dá na mesma.
dá na mesma, só que para pequenas verbas eu prefiro o vitalício. Então, se tu tem pouquinha verba, vamos de vitalício. Porque o vitalício é o quê? Tu vai estabelecer um período, 7 dias, e tu vai dizer assim, ó, tá aqui os meus, quantos reais que era? 15 reais. Então tá aqui, ó. Então, campanha no Facebook, orçamento vitalício, porque a verba é pequena, se a verba for maior, tu vai de diário, orçamento vitalício, 15 reais ao longo de 7 dias. O que eu vou colocar dentro dessa campanha? Dentro dessa campanha, eu vou colocar, então daqui ó, campanha no Facebook, orçamento vitalício, 15 reais ao longo de 7 dias. E eu sei que agora deve ter gente, Pedro, qual que é o objetivo de campanha? Eu já vou entrar nisso. Então, campanha no Facebook, orçamento vitalício se o orçamento for pequeno, se o orçamento for maior, pode botar o orçamento diário que vai funcionar bem. Aí, o que eu vou botar dentro dessa campanha? Eu vou colocar, no mínimo, 2 públicos. Quais públicos? Público A, público B. Público A, qual que é meu público A? Pessoas que me conhecem. Quem que são as pessoas que me conhecem? São as pessoas que viram meus outros vídeos. Então, viram meus vídeos, entraram no meu site, se envolveram com o meu Facebook. Pedro, como que eu crio esses públicos? Live 55 te ensina a criar esses públicos. Pedro, como que eu crio essas campanhas? Live 43 te ensina a criar essas campanhas. Tá? Então, isso aqui, ó, Live 55, como criar públicos. Live 43, como criar campanhas. Não tô aqui para te ensinar a apertar botão. Lembra que eu falei lá no começo? Tô aqui para te dar o conceito da coisa. Então, campanha no Facebook, orçamento, como que cria? Live 43. Públicos, Live 55, eu ensino tudo lá. Então, pessoas que me conhecem, viram os meus vídeos, entraram no meu site, se envolveram com o meu Facebook, pessoas da minha lista, clientes, são pessoas que já tiveram algum contato comigo, tá? Então, público A, pessoas que me conhecem. Público B, pessoas que não me conhecem. Quem que são as pessoas que não me conhecem? No caso do Facebook, lookalike e públicos de interesses. Tá? E aí, Pedro, então eu vou usar 2 públicos? Não, no mínimo 2. Se eu for mostrar para vocês a estrutura da distribuição da campanha do Mairo, vou abrir aqui, rapidinho. Só um segundo que está carregando na outra tela aqui. Eu vou pegar uma mais antiga, tá? Só porque eu não pedi autorização para ele e aí eu não gosto de fazer cagada com os clientes e mostrar um negócio que o cara não queria que as outras pessoas vissem, tá? Ó, todas essas daqui são campanhas de distribuição, tá? Cada uma delas é para um conteúdo. Então aqui, ó, eu vou ter a campanha, tá aqui o meu orçamento, no caso do Mairo é diário, 123,05, não me perguntem agora o porquê do 0,5. Se eu entrar dentro dela, cara, eu não tenho 2 públicos, eu tenho vários públicos. Mas eu tenho 2 tipos de públicos. Do 00 até o 03, eu tenho as pessoas que me conhecem. Eu tenho públicos de lista, viram vídeo, lista, viu vídeo, envolvimento, pessoas que me conhecem. Então aqui, então esse aqui é o tipo, é o público A, várias pessoas que me conhecem. E o público B são as pessoas que não me conhecem. Lookalikes e interesses. Pedro, mas peraí, como que eu sei se eu tenho que dividir ou se eu não tenho que dividir? Cara, se teus públicos forem muito pequenininhos, mas assim, muito pequenininhos, provavelmente tu vai ter, quanto menor for os teus públicos, presta atenção nisso, quanto menor forem os teus públicos, menos conjuntos de anúncio tu vai ter. Então eu tenho aqui, na realidade, eu tenho o conjunto A, que isso aqui são conjuntos de anúncio, eu que me expressei errado. Conjunto A e eu tenho um conjunto B. Se os meus públicos forem bem pequenininhos, eu vou ter simplesmente um conjunto A, pessoas que me conhecem, e vou ter um conjunto B, pessoas que não me conhecem. Pedro, tô começando nessa jornada agora. O que tu me sugere a fazer? Cara, se tu estiver divulgando vídeos, eu te sugiro a fazer o seguinte. Conjunto A, viu qualquer vídeo, 50% nos últimos 365 dias. E o conjunto B, lookalike de quem viu qualquer vídeo, 75% nos últimos 60 dias, 1%. Essa é a minha sugestão, se tu é bem pequenininho. Pedro, sou um pouquinho maior, tem uns público de envolvimento já, a parada tá bombando aqui. Então tu vai fazer assim, ó, conjunto B, envolvimento,
E aí tu vai fazer, esse aqui vai ser o C e esse aqui vai ser o conjunto D. Aí aqui tu pode fazer um público de interesses, por exemplo. Interesses XYZ. Ah, Pedro, eu tenho mais públicos que isso, eu tenho vários acessos no meu site. Não tem problema. E aí, só que, cara, isso aqui é quanto mais verba tu tem. Se tu tiver 15 reais para gastar ao longo de 7 dias, pô, eu te recomendo que tu vá com 2. Vai com o View Qualquer Vídeo e com o Lookalike, que aqui tu vai ter o melhor resultado possível. Mas quanto mais verba tu tem e maior forem os teus públicos, tu vai adicionando outros conjuntos de anúncio aqui e tu vai vendo se dá bom. Então, teste. Eu vou descobrir os conteúdos com mais poder para a audiência e distribuir um pouquinho todos os conteúdos. Então, eu vou criar uma campanha no Facebook, vou ter lá dentro dela o conjunto A e o conjunto B e eu vou ter dentro dela o anúncio X, que é o anúncio que eu postei na primeira semana de setembro. Então, o anúncio é primeira semana de setembro. Então, 1S de setembro é a primeira semana de setembro. Isso aqui é uma campanha. Na semana seguinte, o que eu vou fazer? Vou replicar essa campanha. Só que a campanha vai ser idêntica, mesma coisa. Só que eu vou divulgar o quê? O vídeo da segunda semana de setembro. Então aqui era o vídeo longo que eu postei na primeira semana. Aqui é o vídeo que eu postei na segunda semana. Então, a cada semana eu vou fazer a mesma campanha. Por que eu vou fazer uma campanha para cada vídeo? Porque eu quero fazer o quê? Eu quero garantir que eu vou descobrir os conteúdos que têm mais poder de gerar audiência e distribuir um pouquinho todos os conteúdos. Tá, Pedro, mas eu não estou entendendo ainda como é que eu sei se um conteúdo A é melhor do que o conteúdo B. Tá, beleza, eu rodei lá a campanha. Eu vou mudar as cores aqui para ficar mais fácil, tá? Eu rodei a campanha rosa e rodei a campanha vermelha. Como que eu sei se o vídeo da primeira semana é melhor do que o da segunda semana ou se o vídeo da segunda semana é melhor que o vídeo da primeira semana? Para descobrir isso, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar as métricas de consumo. E aqui que entra o objetivo da campanha. O que são métricas de consumo? O que tu vai olhar para dizer se um vídeo A é melhor do que um vídeo B? Tu vai olhar o seguinte, tu vai olhar o custo pela visualização de X%. É isso que tu vai olhar. Então, tu vai analisar as métricas de consumo, as métricas que provam que as pessoas estão consumindo o teu conteúdo. O que faz um cara que vê um conteúdo fazer parte da tua audiência? Lembra, a gente está fazendo tudo isso para criar audiência. O que faz um cara que consumiu o teu conteúdo virar parte da tua audiência? Quando ele consome o teu conteúdo. Nada adianta uma visualização de 3 segundos. Foda-se a visualização de 3 segundos. Se o cara viu 3 segundos do teu vídeo, tu realmente consegue afirmar que agora ele faz parte da tua audiência? Não. Mas se o cara passou 1 hora vendo uma aula tua, ele faz parte da tua audiência? Porra, com certeza. O cara passou 1 hora, ou o cara é muito idiota. É igual assim, tem alguém aqui, eu tô há quase 1 hora falando. Será que tem alguém aqui que não quer saber de tráfego? Que não quer saber de como é que cria uma audiência? Eu tenho certeza que vocês querem saber de tráfego, como é que cria uma audiência. Eu tenho certeza que vocês são a minha audiência, porque vocês me assistem, vocês consomem o meu conteúdo. Então, tu vai analisar as métricas de consumo. Quais são as métricas de consumo, no meu ponto de vista? Então, a gente tem métricas de consumo para vídeo, post e artigo. O que é vídeo? Vídeo é um vídeo. Postou um vídeo lá, o que tu quer? Tu quer que as pessoas vejam. Então eu vou analisar as métricas de vídeo view 50%, 75%, 95%. Lá dentro do Facebook eu consigo achar essas métricas. O que é o post? O post é quando tu posta alguma coisa no Facebook, tipo assim, tu posta uma foto e uma descrição. Tu não quer levar ninguém para nenhum site, tu simplesmente postou uma foto e fez um texto foda na descrição. Então um post é uma publicação que não leva a pessoa para o site, mas também não é um vídeo. Aqui eu analisaria o custo por envolvimento. Na verdade aqui eu me equivoquei. Eu analiso o custo pela view de 50%, 75% e 95%. Aqui eu analiso o custo por envolvimento e no artigo eu analiso o custo por clique no site. Por quê? Porque o artigo eu quero que as pessoas vão para o meu site. O jeito de medir se a pessoa foi para o meu site é
vendo quanto que custa para as pessoas caírem lá no meu site. Ah, Pedro, mas eu não tenho certeza que a pessoa consumiu o artigo. Eu sei que ela foi para o meu site, mas eu não sei se ela consumiu. Pois é, até tem maneiras de fazer isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque não vale a pena. Por quê? Porque eu testei muito essa parada já com artigo. A gente distribui muito artigo para o Mairo, muito artigo. E analisar o custo por clique, eu te garanto que no longo prazo e no curto prazo vai ser a melhor opção. Então, a gente tem que analisar as métricas de consumo. E quando eu sei a métrica que eu tenho que analisar, eu sei o objetivo de campanha que eu vou usar. Então, se o meu conteúdo for um vídeo, eu vou usar campanhas de visualização de vídeo. Se o meu conteúdo for um post que não tem um link, que só quer fazer a pessoa consumir aquele conteúdo no próprio Instagram, no próprio Facebook, eu vou usar o objetivo de envolvimento. Se o meu objetivo for distribuir o meu artigo, eu vou usar o objetivo de tráfego, que é o clique no link. Então, esses daqui são os objetivos de campanha que tu vai usar para cada um dos conteúdos. Nesse caso aqui que eu estou falando para vocês, a minha campanha no Facebook, ela é uma campanha de video view. Por quê? Porque eu estou distribuindo o meu vídeo longo no Face, R$15 por semana. Então, qual que é a moral? A moral é que o resultado final que tu vai ter, depois de muito distribuir os teus conteúdos, espera aí que eu vou pegar isso daqui, depois de muito distribuir os conteúdos, é mais ou menos isso daqui. Se vocês olharem aqui, espera aí que eu vou ter que diminuir eu vou pegar umas colunas certas aqui e vou dar um zoom. Foda porque eu acho que vai ficar, a minha câmera vai estar na frente da coluna que eu quero mostrar para vocês. Espera aí que eu vou mudar ela de lugar. Só um segundo. Ó, se vocês olharem aqui, cara, tudo isso daqui é campanha de distribuição. Tudo isso daqui é campanha de teste. Nenhuma é contínua. Por que eu sei que é campanha de teste? Porque todas elas têm o teste no nome. Então, STD, One Time. Se vocês verem a aula 43, eu explico tudo isso lá. Como é que dá nome pra campanha, a porra toda. Mas aqui o que eu quero que vocês foquem? Eu quero que vocês foquem nisso daqui, ó. R$900 mil. R$900 mil que a gente gastou para fazer 9 milhões de pessoas verem os nossos vídeos até 75%. Tá, não é 9 milhões de pessoas, é 9 milhões de visualizações de 75%. Mas foda-se, 4 milhões de pessoas tem aqui mais ou menos. Então assim, eu gastei R$900 mil só para fazer as pessoas verem os meus vídeos. Só para fazer as pessoas verem os meus vídeos. Esse daqui é o primeiro passo, é o passo aqui, dos testes. Então, vamos lá, teste. Para que eu faço teste? Para descobrir os conteúdos com mais poder de gerar audiência e distribuir um pouquinho todos os conteúdos. Como que eu faço para distribuir um pouquinho todos os conteúdos? Então, isso aqui é o B. Distribuir um pouquinho todos os conteúdos é ter uma verba para cada conteúdo. Então, cada conteúdo vai receber R$15 por semana. E como que eu faço para distribuir os conteúdos com mais poder de gerar audiência? Eu vou inverter a ordem aqui. Vou chamar esse daqui de B e esse aqui vai ser o A. Então, A, distribuir um pouquinho todos os conteúdos. B, agora sim. Descobrir os conteúdos com mais poder de gerar audiência. Como que eu faço isso? Analisando as métricas de consumo. Nesse caso aqui, a métrica que eu vou analisar vai ser a visualização de vídeo. Por quê? Porque eu estou fazendo visualização de vídeo. E como que eu faço para analisar essas métricas? Com a planilha. E o que tem nessa planilha? Nessa planilha a gente vai ter todos os conteúdos. Então aqui, ó, cada um desses daqui, ó, cada um desses daqui é um teste. Cada um desses daqui é um teste, cada um desses daqui é um teste, cada um desses daqui é um teste, cada um desses daqui é um teste. E aí parou aqui, mas a gente tem, é que essa planilha aqui ela foi atualizada, a gente tem outra planilha de teste agora. Mas enfim, cada um desses daqui é um teste. E o que eu analiso nessa planilha? Nessa planilha eu analiso isso daqui. O custo por essa coluna que está azul aqui. Eu analiso o custo por visualização de 75%. Quanto que custa para alguém ver 75% desse vídeo? Quanto que custa para alguém ver 75% desse? Quanto que custa para alguém ver 75% desse? E aí como que eu faço isso? Eu pego quantas visualizações de 75% ele teve, essa coluna aqui, ó, que eu estou piscando ela, pego essa coluna aqui, e aí eu venho aqui e vejo, pô, quanto que tá custando? Aí eu pego quanto que eu gastei de dinheiro nesse vídeo e divido pelo número de visualizações. Então o custo pela view de 75 é valor gasto dividido pelo número de visualizações
de 75%. Nesse caso, eu estava analisando visualização de 75%. Então, aí eu descubro o custo pela view de 75%. Ou seja, eu estou descobrindo o custo para gerar uma pessoa vendo meu vídeo até o final. Ou seja, estou descobrindo o custo para gerar uma nova audiência. Então, o primeiro passo é distribuir os conteúdos, é criar essas campanhas aqui e distribuir. Depois, bota na planilha. Botou na planilha, o que vai começar? Tu vai começar a descobrir. Tu vai descobrir que o sotaque versus pronúncia tem o custo por visualização de 75 de 5 centavos. Que o séries em inglês com ou sem legendas tem o custo de 6 centavos pela visualização de 75. Então eu começo a descobrir que eu tenho conteúdos que são mais baratos para gerar uma visualização de 75 do que outros conteúdos. Então o que eu estou fazendo? Eu estou descobrindo os conteúdos com mais poder de gerar audiência. Como que eu faço isso? Analisando as métricas de consumo numa planilha. Por quê? Porque na planilha tu consegue ver as coisas de maneira mais clara. Então analisar as métricas de consumo numa planilha. E aí depois que tu analisou as métricas de consumo numa planilha, tu descobriu os melhores, o que tu vai fazer agora? Tu vai para o B. Tu vai para as campanhas contínuas, que é explorar ao máximo os conteúdos com mais poder de gerar audiência. E como que eu faço isso? Esse A e B são a mesma coisa. Eu vou tirar o B fora. Contínuas é para quê? Para explorar ao máximo os conteúdos com mais poder de gerar audiência. E como que eu faço isso? Eu vou ter uma única campanha, então eu vou ter aqui campanha contínua. Dentro dela eu vou ter o quê? Eu vou ter de novo o meu público A e o meu público B. Então, campanha contínua, público A, público B. Aliás, conjunto A, conjunto B, mesmo erro de novo. Conjunto A, conjunto B. No conjunto A são quem? As pessoas que me conhecem. E no conjunto B são as pessoas que não me conhecem. Pedro, por que tu anuncia sempre para pessoas que te conhecem e para pessoas que não te conhecem? Porque, cara, eu anuncio para as pessoas que me conhecem porque elas são o melhor público. O melhor custo de visualização vai ser para esses caras aqui. E eu quero seguir aquecendo eles e quero seguir mantendo eles na minha audiência. Quantas pessoas vocês seguiam no passado e vocês deixaram de seguir porque vocês simplesmente se desinteressaram pelo conteúdo do cara? Será que foram vocês, tu aí do outro lado, será que foi tu que se desinteressou pelo conteúdo dele? Ou ele não distribuiu o conteúdo dele com tanta eficiência? Talvez tenha sido ele que não distribuiu o conteúdo dele com tanta eficiência. Será que tu não está fazendo o mesmo com a tua audiência? E é isso daqui que a gente faz para driblar esse fator. A nossa audiência está sempre vendo os nossos conteúdos. Então, eu mando para pessoas que me conhecem para seguir aquecendo quem me conhece e eu mando para pessoas que não me conhecem para trazer as pessoas que não me conhecem para o grupo das pessoas que me conhecem. Então, a gente está sempre fazendo esse trabalho, pegando a galerinha que não te conhece, levando para quem te conhece. Pega quem não te conhece, leva para quem te conhece. E essas são e aí, beleza, campanha contínua, então, aí aqui o orçamento vai ser o mesmo, porque a gente resolveu dividir 50-50, então eu vou ter quanto? R$15 por semana no longo do Face. Lembrando que isso aqui é o vídeo longo do Face, é só um dos nossos conteúdos. Então, campanha contínua, R$15 por semana, essa daqui vai rolar todas as semanas, essa daqui de teste elas rodam só por 7 dias, 5 dias. Pedro, quanto tempo eu rodo? Aí depende de quanta verba tu tem. Quanto mais verba tu consegue... Se tu tem assim uns R$15 por semana, deixa rodar 7 dias. Se tu tem menos de 15, tipo 10, roda 5, 3 dias, entendeu? O que tu não pode é, tipo assim, ter menos de R$2 por dia de verba. Aí fica muito minúsculo a parada. Essa pra mim é a regra. Não ter menos de 2 por dia de verba é o teto. Tá? Daí, o ideal é 7 dias, mas se tu tem menos de R$2 por dia, tipo assim, só tenho R$5 para distribuir meus conteúdos. Cara, daí... faço, tipo assim, 2 ou 3 dias de distribuição. Não é o ideal, mas é o que tem, entendeu? É melhor fazer o que tem do que não fazer nada. Então, campanha contínua, R$15 por semana. Essa aqui também é uma campanha de video view. E aí aqui eu vou ter o conjunto A, pessoas que me conhecem, conjunto B, pessoas que não me conhecem. Qual que é o anúncio que vai dentro desses conjuntos? Aqui é os anúncios que foram testados e tiveram bons resultados. Então, aqui eu vou ter mais de um anúncio, tá? Então, eu vou ter aqui, eu vou chamar anúncio... Aí, eu estava chamando como ali?
vídeo segunda semana de setembro. Então vamos dizer aqui nessa campanha eu vou ter o anúncio do vídeo da segunda semana de setembro, eu vou ter o anúncio do vídeo da quarta semana de setembro e eu vou ter o anúncio do vídeo da terceira semana de outubro. Faz de conta que a gente está em outubro. Então, dentro de uma única campanha, eu vou ter mais de um anúncio. Eu vou ter o anúncio que funcionou muito bem em setembro, o anúncio que funcionou muito bem na quarta semana de setembro e o anúncio que funcionou muito bem na terceira semana de outubro. Mas aí vamos dizer que o anúncio da segunda semana de setembro, um belo dia ele para de funcionar e para de performar. O que eu vou fazer? Cara, eu estou constantemente testando. Então, assim, as campanhas de teste, elas não param. Então, assim, teve um dia que eu só tinha testado esses vídeos aqui. Eu só tinha testado esses daqui, até a linha 11 aqui, ó. E aí o meu melhor vídeo eram esses dois aqui, ó. Eram esses 3 carinhas aqui. Em uma semana, no começo, os meus melhores vídeos, quando eu tinha testado só 11 conteúdos, não, 10 conteúdos, os meus melhores vídeos eram esses 3 carinhas aqui. E aí depois de um tempo, decorar e aprender parou de funcionar. Mas quando decorar e aprender parou de funcionar, eu já tinha testado outros. E aí eu descobri que o séries em inglês com ou sem legendas estava funcionando muito bem. Então, conforme o tempo for passando, o que tu vai fazer nas tuas campanhas contínuas? Tu vai começar a alterar os anúncios que estão nelas. Então, assim, qual que é? Vou resumir aqui. O B6. O B6 é partir para a criação de campanhas. E aí, lembrando, o que vai te auxiliar muito nessa criação de campanhas? Live 55 e Live 43. 55, como criar públicos. 43, como criar campanhas no Facebook. Tá? Então, comecei a partir para a criação das campanhas. E aí, o que vai acontecer na criação das campanhas? Qual que é o objetivo final da criação das campanhas? Então, 1. Testar todos os vídeos. 2. Descobrir os melhores. 3. Colocar os melhores nas campanhas contínuas. E 4. Depois que eu coloquei os melhores vídeos nas campanhas contínuas, o que eu vou fazer? Sigo testando. E 5. Volta e meia. Pauso um anúncio da campanha contínua e adiciono um novo. Então, testo todos os vídeos, descubro os melhores, coloco os melhores nas campanhas contínuas, sigo testando. Um dia esse vídeo parou de funcionar, pauso ele e adiciono um novo. Então, se eu mostrar para vocês, todas essas daqui são campanhas de teste. Ó, one time, todas essas daqui foram testadas e eu tenho aqui as campanhas contínuas. Olha só o que se parece uma campanha contínua. Vou selecionar ela, só ela aqui. Ó. Uma campanha contínua é essa daqui. Uma única campanha. Dentro dela eu tenho vários conjuntos de anúncio, pessoas que me conhecem, pessoas que não me conhecem. Dentro de cada conjunto de anúncio, vou filtrar um público, vou entrar dentro de um único público aqui. Dentro de cada conjunto de anúncio, eu tenho vários anúncios. E aí eu tenho, tem um aqui que está pausado, porque provavelmente ele parou de performar, e a gente vai subindo novos anúncios, pausa o anúncio que está ruim, ativa o anúncio que está bom, pausa o anúncio que está ruim, ativa o anúncio que está bom, e a gente vai sempre fazendo essa rotatividade faz parte da otimização. Só que aí, qual que é a parte mais difícil de tudo isso? Onde que a maioria das pessoas que está vendo essa aula, que está resistindo aqui até o final, vai travar? Vocês vão travar nessa parte aqui, ó. Cadê? Me perdi. Partir para a criação das campanhas. Por quê? Porque partir para a criação das campanhas, eu vou até abrir um parênteses nisso aqui. Partir para a criação das campanhas exige que 1. Tu manje da ferramenta. 2. Tu esteja confortável com a ferramenta, que são coisas diferentes. E 3. Que tu saiba analisar a parada. Ah, Pedro, como é que eu faço isso? Eu pensei que essa aula ia me ensinar isso. Cara, eu não consigo te ensinar tudo isso. Toda a estratégia, como que tu faz para clicar em todos os botões e criar tuas campanhas de teste no Facebook, no YouTube, no Instagram, em uma única aula.
Então assim, o que eu tenho para te dizer? Ah, não sei fazer isso. Quero aprender. Quais são as tuas opções? Cara, é o 1, 2, 3, 4 que eu apresentei lá na minha palestra do Fire. Número 1, primeira coisa que tu faz, cara, lê a central de ajuda. Vocês subestimam essa parada, mas tá toda a informação de como é que manja da ferramenta tá na central de ajuda. Então, para manjar da ferramenta, central de ajuda. 2, fuça e clica. O que é fuça e clica? Cara, abre o teu gerenciador, bota o mouse em cima do zizinho, clica nas paradas, clica na setinha, vê o que tem, vê se tu parar o mouse em cima, vê se aparece alguma coisa. Clica nas coisas, bota o mouse, clica nos botãozinhos, ó, é cheio de botãozinho, clicou aqui, tem um outro botãozinho, analisar, ó, tem esse outro botãozinho, clica, fuça, passa o mouse, passa um tempo aqui, é clicando e fuçando que tu vai te sentir confortável com a ferramenta. E para muitos de vocês batem o olho aqui, dói o olho, eu sei. Por quê? Porque eu me sinto assim em várias ferramentas, só que eu passei tanto tempo aqui que isso aqui é a minha casa, eu sei exatamente onde é que eu clico, como é que eu faço para aparecer só um conjunto de anúncio, se eu quero que apareçam vários, se eu quero que apareçam só os que estão ativos, eu consigo, para mim isso aqui é a minha casa, entendeu? Por quê? Porque eu já passei tempo aqui. Passo número 3. Cara, passo número 3 é campo de batalha. Tu só vai aprender essa parada sofrendo, só indo lá e tu criando as campanhas. Cara, ou tu contrata alguém, ou só tu pode fazer isso por ti, tá? E aí eu sei que é difícil, meu Deus. Ai, para de chorar, velho, para de chorar. Tu quer essa parada ou tu não quer essa parada? É simples assim. Então assim, é difícil, foi difícil pra caralho no começo. Imagina pra mim que não tinha o quê? Que não tinha comunidade Sobral. Imagina pra mim que não tinha o Sobral indo lá explicando a estratégia. Eu tive que inventar essa merda da minha cabeça. Isso aqui, tudo que eu ensinei pra vocês, hoje em dia, todos os grandes players do Brasil, eles implementam. Todos eles têm as campanhas de teste, eles planilham os dados, eles descobrem os melhores, eles botam os melhores para rodar continuamente. Eles fazem toda a parada, mas foi porque eu inventei. Agora, cara, se alguém vier aqui dar uma aula para vocês sobre distribuição de conteúdo, eles vão ensinar isso que eu acabei de ensinar, mas eles não vão conseguir ensinar com tanta profundidade, indo lá, pô, por que tu tem que fazer distribuição de conteúdo? Eu duvido que alguém vai parar e vai gastar 20 minutos de uma aula te explicando o porquê, que é porque tu tem que criar uma audiência. E aí, pô, beleza, eu tenho que criar uma audiência, eu entendi. Então, e por que isso é importante? Porque quando tu entende que tu tem que criar uma audiência, tu entende em quais métricas tu tem que focar. Tu tem que focar nas métricas que criam audiência. Tu não tem que focar no CTR. Tu tem que focar na métrica que cria audiência, tu tem que focar na visualização de vídeo, tu tem que focar no custo por envolvimento se for um post no Facebook, tu tem que focar no custo por clique se for um artigo do teu site. Então, o que vai mandar na tua otimização, no teu olhar dentro da ferramenta é, cara, o que eu estou buscando? Eu estou buscando criar audiência, então eu foco em métricas de consumo. E aí, beleza, entendi isso. Qual que é o próximo passo? O próximo passo... Essa é uma parte muito financeira da tua empresa. Eu estou fazendo um review geral de tudo agora. Essa é uma parte muito financeira da tua empresa, da saúde financeira da tua empresa. Tu tem que decidir quanto que tu vai gastar na distribuição de conteúdo. E tu vai ter que distribuir isso entre os teus conteúdos. E isso é a parte mais difícil do mundo. E é tão difícil que a cada 2 meses, eu e o Mairo, a gente senta e faz uma reunião de 1 hora, e a gente nunca faz reunião. A gente só senta para falar disso. A gente faz uma reunião de 1 hora e a gente decide como é que a gente vai distribuir a nossa verba nos nossos conteúdos. Essa é a reunião mais importante da nossa empresa. E para tu que ficou até o final, cara, presta atenção o quanto que isso é foda, velho, foda. A empresa do Mairo fatura milhões, dezenas de milhões por ano. E a reunião mais importante que a gente faz é a reunião para definir a verba de distribuição. Por isso que não é uma coisa simples de explicar. Por isso que não é um negócio rasinho. Que de novo, eu posso vir aqui, fingir que ensino, tu finge que aprende e a gente sai feliz. Eu não me canso tanto, eu não acabo com a minha garganta aqui falando contigo, mas o conteúdo também não é tão bom. E aí, cara, se o conteúdo não é tão bom, não cumpre o que eu quero fazer aqui. E o que eu quero fazer aqui é trazer o melhor fucking conteúdo pra ti. E eu boto todo o esforço do mundo pra fazer isso acontecer. Todo o esforço do mundo. Então, beleza. Aí tu foi lá e definiu a tua verba. Decidiu que conteúdo que tu vai produzir, definiu a frequência, definiu quando que vai em cada um. Qual que é o próximo passo?
Cara, parte pra ação, começa a criar essas campanhas. Não faz tudo ao mesmo tempo que tu não vai conseguir. Se tu não tá seguindo esses passos aqui, se tu não tá indo na central de ajuda, se tu não tá indo fuçar e clicar, se tu não tá indo pro campo de batalha, cara, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas eu tenho uma notícia boa, e aí esse é o Pedro vendedorzinho. Cara, a notícia boa é o quê? Hoje em dia tem comunidade Sobral. O que é a comunidade Sobral? É a galera que tem acesso a todas as minhas lives. E lá eu ensino tudo, como é que cria todas as campanhas, todo tipo de campanha de teste. Pego na tua mãozinha e te ensino, clica nesse botão. Eu não clico por ti, eu facilito o teu clicar. Beleza? Mas, Pedro, eu preciso da comunidade Sobral? É óbvio que não, é óbvio que não. Por quê? Porque se eu que sou burro, conseguir fazer sem a comunidade Sobral, tu consegue. Ai, Pedro, tu tá me oferecendo comunidade Sobral só porque tu quer me vender. Não, de jeito nenhum. Se tu pensa isso, não compra, não, cara, fica longe da comunidade Sobral se tu pensa isso. Não compra. Eu não preciso que tu compre a comunidade Sobral. Eu não preciso do teu dinheiro. Não preciso. Eu falo da comunidade Sobral por quê? Porque hoje em dia, e é um conselho de amigo, não é foda-se que eu vou ganhar dinheiro com a comunidade Sobral. É um conselho de amigo. O melhor lugar para aprender tráfego e estar junto com quem faz tráfego é a comunidade Sobral. Ponto. Ponto. Acabou. E eu falo, e cara, e não só sou eu que recomendo isso, são todas as pessoas que são fodas do marketing digital, elas reconhecem isso. Se tu vê as minhas 56 lives e aplicar o que eu ensino lá, teu tráfego vai melhorar? Não tenho dúvida. Vai ficar melhor do que qualquer curso que tu vai encontrar por aí. Certeza, certeza. Beleza? E só para finalizar então, inscrições para a comunidade Sobral vai rolar quando? Semana que vem, dia 17 de setembro, tem um link aqui embaixo para tu fazer a tua pré-inscrição. Sim, falei tudo isso e eu sou bem aberto e largo na lata mesmo. Não, foda-se, isso vai diminuir minha conversão. Eu falei tudo isso porque eu quero sim que vocês entrem na comunidade Sobral, porque é o melhor lugar para aprender tráfego do mundo. Pedro, eu acho que não é o meu momento, tá tudo bem, não tem problema, mas pelo amor de Deus, segue vendo as lives e implementa isso. O meu compromisso aqui é com o teu resultado. Esse é meu compromisso, não é com a comunidade Sobral. Meu compromisso aqui, se meu compromisso fosse com a comunidade Sobral, sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer a semana do tráfego, eu ia chamar todo mundo para a semana do tráfego, eu ia fazer 3 aulas, eu ia encher o teu cu de gatilho mental até tu não querer mais e eu ia vender muito, 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 muito. Mas eu ia enfiar um monte de gente na comunidade Sobral que não entende o que é a comunidade Sobral, que não entende a cultura do subido. E se as pessoas que estão lá não são a comunidade, não são a galera unida, eles não é uma comunidade. Esse é o diferencial da comunidade Sobral, que a comunidade Sobral realmente é uma comunidade. E se não tá na tua hora de entrar, tá tudo bem, só não tá na tua hora de entrar, beleza? Tá, então, moçada, eu já te mostrei aqui, rapidinho, eu fiz o recall aqui de tudo, eu já te mostrei aqui como é que era a distribuição do Mairo. Eu te mostrei ali, te mostrei que aqui a gente tinha as várias campanhas de teste, te mostrei que a gente tinha as campanhas contínuas, eu divido as campanhas contínuas de Face e de Insta para ficar mais organizado, ó. Se eu fizer um filtrinho maroto aqui, tu vai ver que as campanhas de Insta, aqui, essa daqui é só de Insta, essa daqui é só de Face. Pedro, por que tem mais verba no Insta do que no Face? Porque muito provavelmente, e essa é a realidade, o único conteúdo que a gente distribui forte no Insta eram esses trechos, então a gente tinha mais verba para o Insta do que para o Face, mais do que o dobro aqui até no Insta do que no Face. Quer dizer que eu tenho que fazer isso? Não, depende dos conteúdos que tu produz e como que tu distribui eles, e isso daqui foi alterado milhões de vezes até a gente chegar nessa distribuição, que inclusive já mudou, já não tem mais nada a ver com isso, mas o conceito segue o mesmo. Qual que é o conceito? O conceito é: testa todos os conteúdos, descobre os melhores, coloca mais dinheiro nos melhores. Acabou. O que mudou de lá para cá? O que mudou de lá para cá foram os conteúdos que ficaram diferentes, a distribuição da verba que ficou diferente, a quantidade de verba que ficou diferente, mas isso é uma coisa orgânica, isso vai mudando com o passar do tempo. Se tu veio aqui buscando receitinha pronta, sinto muito, tráfego não é receitinha pronta. Quem faz tráfego com receitinha pronta tem menos resultado do que quem não faz. Isso eu te garanto com toda a certeza do mundo. Agora, o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar como é que eu faço a minha distribuição. E eu faço a minha distribuição de 2 maneiras, tá? Agora peraí que eu abri o negócio errado. Eu faço a minha distribuição de subido. Eu faço a minha distribuição de 3 maneiras. Primeira coisa que eu faço para minha distribuição, eu capto leads.
Como assim, Pedro? Tu capta leads? Cara, eu tô o tempo inteiro chamando as pessoas para participar da minha aula ao vivo que vai acontecer na próxima semana. Então eu tô o tempo inteiro aumentando a audiência das minhas aulas ao vivo. Então, primeira maneira da distribuição de subido é captação de leads. Ah, tu não capta leads para montar lista? Não, eu capto, presta atenção, olha que diferença isso. Eu capto leads para criar audiência. Muda essa chave na tua cabeça que a tua vida vai mudar, velho. Eu capto leads para criar audiência. Eu capto leads para as pessoas verem as minhas aulas, gostarem dos meus conteúdos, aprenderem, terem resultados, virarem uma das pessoas da minha tribo e eventualmente entrarem na comunidade Sobral. Então, primeira coisa que eu faço, eu capto leads. Segunda coisa que eu faço, eu distribuo os vídeos no YouTube. E terceira coisa que eu faço, eu distribuo os vídeos na rede de pesquisa. Ah, Pedro, tu não faz nada no Instagram ou no Facebook? Não, não faço nada no Instagram ou no Facebook. Por que não, Pedro? Pô, o Instagram e o Facebook é o poder. Cara, se eu desse uma consultoria pra mim, eu diria assim, seu burro, porra, tu tá postando os vídeos lá no YouTube, pega a merda dos vídeos, posta no Facebook e distribui eles lá também. Cara, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas dá uma preguiça, porque eu tenho que baixar o vídeo, aí tem que postar lá. Tô sendo baby bosta. Pedro baby bosta. Pedro baby bosta, tô sendo. A gente é em vários aspectos. E daí? Foda-se. Mas é o que eu falei, não precisa fazer tudo perfeito. Se tu fizer bem feito o que tu faz e seguir o conceito, tá lindo. Eu tô seguindo o conceito? Tô. Por quê? Porque eu capto leads para distribuir o meu conteúdo, distribuo meus vídeos no YouTube e distribuo os vídeos na rede de pesquisa. Então assim, essa live acabou, o que eu faço? Quando essa live acaba, primeira coisa que eu faço, peraí que eu vou ter que pegar as campanhas que estão pausadas aqui. Deixa eu pegar um fio, é live. Deixa eu pegar um filtrinho maroto aqui. Todo período. O que eu faço? Ó, eu tenho uma campanha para cada uma das minhas lives. Então aqui, ó, live 54, live 51, live 50, live 49, live 48, live 47, 46. Eu comecei a fazer isso lá na 40 e poucas. Foi mais ou menos por lá que eu comecei a fazer. Os meus resultados começaram a aumentar muito depois que eu comecei a fazer isso, tá? Então essas daqui são as minhas campanhas one time, são as minhas campanhas de teste. E eu tenho também o quê? As minhas campanhas contínuas, que são as minhas 4 lives que estão rolando o tempo inteiro. Se tu entrar lá no meu canal do YouTube, tu vai ver que tu tem, lá no meu canal do YouTube, não, aqui no meu canal do YouTube, tu vai ver que está disponível a live 01, a live 03, que vai mudar agora para 55, a live 39 e a live 43. As minhas lives que estão lá no meu canal do YouTube, eu estou o tempo inteiro distribuindo elas. E aí eu deixei o melhor pro final para vocês, que é o seguinte, moçada. E aí isso foi bem proposital mesmo para a galera que não conseguiu aguentar até o final, não pegar essa sacada. O que eu falei para vocês sobre campanhas contínuas? Como que eu decido qual dos meus conteúdos vai para minha campanha contínua? Eu falei o quê? Olha para as métricas de consumo. Então, em teoria, para escolher quais vídeos quais vídeos eu vou rodar o tempo inteiro, quais vídeos que vão rodar nessa campanha aqui, ó, se tu olhar essa campanha, ela gasta menos dinheiro, ó, 150 por dia do que essas outras aqui. Só que, olha só quanto que eu já gastei nela, 18 mil reais. Então eu já gastei 18 mil reais só distribuindo esses 4 vídeos aqui, tá? Então, o que eu falei para vocês? Cara, para tu definir como definir os vídeos que vão para contínua. 1. Olha para as métricas de consumo. Isso é mega importante. 2. Isso é uma coisa que só o cara que faz o conteúdo vai conseguir dizer. Os conteúdos têm que estar alinhados com a cultura / curso. Os conteúdos que tu tá divulgando o tempo inteiro, eles têm que estar alinhados com o que tu vende. Não adianta tu falar de feijão e vender batata. Se tu fala de feijão, tu tem que vender feijão. Por que que esses conteúdos eles estão aqui? Não tem nada a ver com as métricas de consumo. Porque nesse caso, 2 é maior do que 1. Cara, esses vídeos aqui, eles representam o Pedro Sobral. Eles me representam. Eles representam a minha marca melhor do que qualquer vídeo que eu tenho. Esses vídeos aqui. Porque neles
Eu falo para as pessoas quem eu sou, eu explico o que é a comunidade Sobral, eu explico qual que é a minha filosofia de tráfego, eu explico quem que eu sou, eu entrego um conteúdo foda. Esses vídeos, eles me representam. Então, cara, às vezes tu pode pagar mais caro numa visualização de 75% se aquele vídeo representar a tua marca e tiver mais alinhado com o teu curso do que outro conteúdo. Então, pelo amor de Deus, nas tuas campanhas contínuas, só coloque conteúdos que estão alinhados com o teu curso. É isso daí. Os conteúdos têm que estar alinhados com o teu curso. Eu botei com a cultura, mas é que a cultura vai confundir vocês. Mas é com o curso, tá? Então, aquilo que tu vende, os conteúdos que estão rodando o tempo inteiro, eles é o que as pessoas mais vão ver. E aquilo ali que tem que estar super alinhado com aquilo que tu vai vender para as pessoas no futuro, beleza? Então, para definir os conteúdos que vão para a contínua, tem a parte matemática, que é olhar para as métricas de consumo. Matemática, não tem segredo, é só olhar o mais barato. E tem a métrica do feeling. Aí é uma coisa que só o expert vai conseguir dizer, beleza? Então, eu faço uma campanha, então vamos voltar aqui. Eu capto leads a todo momento, tá? Para as minhas aulas, capto lead para as aulas. Eu distribuo os meus vídeos no YouTube, eu tenho campanhas one time e ongoing. E eu também distribuo meus vídeos na rede de pesquisa. Como assim? Se tu procurar lá na rede de pesquisa e impulsionar no Instagram, o que vai aparecer? Como impulsionar no Instagram. Aprenda a impulsionar no Insta. Aí a pessoa clica, ó, isso aqui é um anúncio. Aí a pessoa clica aqui, para onde que ela vai? Ela vai para minha aula. Ah, Pedro, mas essa aula aí, pô, tu não tá pegando o pixel. O pixel, foda-se o pixel. O que eu quero nessa aula? Eu quero gerar audiência, eu quero que a pessoa que pesquisou como que impulsiona no Instagram caia na minha aula foda sobre marketing do Instagram e que ela assista 1h30 de aula e pire e aprenda um monte de coisa. Então, para vocês que fazem... E aí eu fiz isso desde o começo, cara. E eu tenho certeza que essa distribuição na rede de pesquisa... Cara, até o Mairo falou para mim que não valia a pena isso aqui no começo. Ele falou assim, tu vai meio que perder a audiência. Velho, perde audiência porra nenhuma. O cara está pesquisando sobre um assunto X e eu coloco um vídeo que fala sobre o assunto X na frente dele. A parada é o poder. Então, para vocês que vão focar no YouTube, porque no meu caso aqui o meu conteúdo é sempre no YouTube, cara, vale muito a pena distribuir os vídeos na rede de pesquisa. E aí, de novo, se tu for da comunidade Sobral, tu tem 1000 conteúdos lá que explicam como é que faz essas campanhas na rede de pesquisa. Se tu não tá na comunidade Sobral, central de ajuda, fuce, clica, campo de batalha e espera as próximas lives que vão vir que eu falo sobre o assunto. Beleza? Moçada, muito obrigado a vocês que ficaram até o final. Tô gravando essa live pela segunda vez. Espero que vocês tenham gostado muito. Foi do caralho gravar essa live 56, como criar uma estratégia de distribuição de conteúdos. Tamo junto. Demais. Obrigado, moçada. Valeu, gente que veio do Fire, talvez esteja aqui até o final. Vocês são realmente guerreiros Jedis em busca do crescimento. Não vão ficar de mimimi, não são os fracotes. Obrigadão por tudo. E de novo, para quem tava assistindo a aula que era ao vivo e deixou de ser ao vivo, foi mal ali, as internet estava zicada por aqui e deu ruim, mas agora deu bom. Tamo junto, moçada. Brigadão. Semana que vem, inscrições para a comunidade Sobral, link aqui na descrição. Tamo junto, é nóis.